Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar por que os animais sofrem. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Estamos aqui no nosso programa de hoje com uma convidada muito especial, que é a doutora Irvênia de Santis Prada. Doutora Irvênia é uma palestrante, escritora espírita, é médica veterinária, livre docente da Universidade de São Paulo em neuromorfologia. E a doutora Irvênia, ela é uma pessoa que tem uma atenção muito grande, obviamente, com os animais e essa questão espiritual dos animais. E ela traz essa questão de uma maneira bastante racional, bastante pé no chão, e é uma reflexão que eu julgo fundamental e necessária no momento que nós estamos vivendo aqui no planeta. A maior parte de nós é a favor dos animais, todos gostam de animais, tem cachorros, gatos em casa, mas no nosso cotidiano nós utilizamos os animais em algumas atividades esportivas, utilizamos animais em questões como circos e outras atividades lúdicas para o homem. Nós utilizamos os animais na nossa alimentação, nós utilizamos os animais nas nossas roupas e em utensílios domésticos. Então, até que ponto que nós estamos sendo coerentes? A gente vê um movimento muito forte em relação a evitar o uso de animais em pesquisas científicas, mas nós não paramos para pensar que os cachorros, por exemplo, que são capturados pelo controle de zoonose nas cidades, eles acabam sendo mortos em câmaras de vácuo, eles morrem asfixiados. Então, onde está a coerência, né? Nós, como espíritas, que vemos os animais como os nossos irmãos, até que ponto que a nossa atitude é coerente com aquilo que acreditamos, até que ponto nós já podemos promover mudanças radicais de transformação dos nossos hábitos e da nossa sociedade. É um assunto difícil, é um assunto polêmico, tem vários lados para serem analisados e por isso nós trouxemos a doutora Irvênia para falar um pouquinho sobre isso conosco aqui no Ciência e Espiritualidade. Ela vai colocar de uma maneira bastante clara, vocês vão ver, o posicionamento dela em relação a essa questão e é muito importante que nós possamos ouvir, né, com os nossos corações abertos para depois analisarmos a nossa conduta. O que é que nós já podemos fazer com relação a isso? O que é que nós já podemos fazer para ir modificando de uma maneira contínua, mais real, esse estado de coisas com relação aos nossos irmãos, os animais. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária e palestrante espírita. Bom, Irvênia, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, mais uma vez, agora para falar sobre esse tema, né? Por que os animais sofrem? Bom, para começar, existem limites éticos para as pesquisas com os animais? Em primeiro lugar, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Em relação ao sofrimento dos animais, existe essa coisa também da utilização dos animais em ensino, das chamadas faculdades ou atividades relacionadas à saúde e também em pesquisa, né? Então, quais seriam os limites éticos da experimentação animal? Tem o seguinte, os antivivisseccionistas, ou seja, as pessoas que são contrárias à utilização dos animais em pesquisa, valem-se de dois argumentos básicos. Um deles diz respeito ao direito natural dos animais de não serem submetidos à dor, a sofrimento, ao sacrifício de suas vidas. Porque se pergunta, por que o ser humano, se arvorando em ser um ser superior às outras espécies, ele dispõe dos animais, né? Então esse é um argumento. Outro argumento diz respeito ao dever ético dos seres humanos de não transgredir esse direito natural dos animais. Então, esse modelo, que não é mais de subjugação, que não é mais de dominação, ele é válido não só para isso, né, para essa situação, mas como também para todas as outras situações em que o ser humano se arvore em exercer a subjugação, o domínio, o exercício de poder sobre outros indivíduos, até seres humanos, né?
Por exemplo, é o caso do embrião, do feto em relação ao aborto, é o caso dos deficientes, é o caso dos idosos em relação à eutanásia. Então, é um modelo ético que se aplica não só exatamente a isso, mas a outras situações também. É porque dizem que muitas pesquisas devem ser feitas para ver se não vai causar mal ao ser humano. Mas não está causando mal ao animal? Claro. Inclusive, as pessoas que defendem os animais dizem assim: não é possível que se considere progresso da ciência, conquista da felicidade do ser humano, conquista de qualidade de vida do ser humano, tudo isso embasado na base disso tudo esteja o sofrimento de milhares de animais, não é? Então, nenhuma coisa melhor para o ser humano, do ponto de vista ético, ela pode ser adquirida com base no sofrimento, no descaso e na desconsideração para com outras espécies animais que também sofrem como nós, né? E falando em sofrimento do animal, a gente também não pode esquecer que existem algumas práticas, algumas modalidades que alguns dizem ser esportiva. Eu não vejo onde que está o esportivo nisso, como touradas, rinha de galo e outros excessos. Maquejadas, né? E tantas outras coisas, né? Bom, a gente pode inferir que a condição moral das pessoas que praticam é muito baixa. É claro, porque não se pode admitir em sã consciência que alguém vá se divertir ou sinta prazer em se divertir à custa do sofrimento dos animais, né? Isso acontece muito ainda. Então, rinha de galo, rinha de pitbull, rodeios, vaquejada, animais em circos, né? Lá no sul, em Santa Catarina, infelizmente, apesar de ter sido proibida há mais de 10 anos por lei do Senado Federal, ainda rola lá em todos os lugares, meio escondidinho da polícia, rola a chamada farra do boi, né? Então soltam o boi e ficam assim, atrás dele, furam os olhos e quebram os ossos e tudo até o bicho cair e morrer. Então como é que pode algum ser humano julgar que está se divertindo à custa do sofrimento de outros seres que sofrem, né? Certo. E existem leis, né, no Brasil indo contra essa prática de rodeio? Existe uma lei de crimes ambientais que foi fantástica, a conquista que as entidades protetoras dos animais obtiveram. Então, segundo essa lei, se não me engano, no artigo 32, é assim: é considerado crime qualquer tipo de atividade que promova sofrimento ou crueldade em relação aos animais. Agora, implica no conceito de crueldade, maus tratos e crueldade. Por exemplo, o pessoal do rodeio, com o qual eu me debato frequentemente, então é assim, para mim é crueldade você pegar um cavalo ou um boi, pôr numa arena às 11 horas da noite, num som absurdo, colocar CD nesse animal, que é aquela espécie de corda que põe na virilha, né? O peão montar nele e usar as esporas, enfim, tem uma série de coisas que para mim e para as entidades protetoras de animais caracterizam maus tratos e crueldade. Para o pessoal de rodeio, eles acham que não, né? Então, a lei acaba tendo digamos, uma saída na interpretação, no conceito do que seja maus tratos e crueldade. É aí que a gente se debate, né? E fica assim, essa coisa. E então, às vezes, os juízes consideram que sim, consideram que não. Então, existe uma brecha que facilita ainda a ocorrência desse tipo de atividade. É um conceito muito simples, né, que é passado pelo Espiritismo e por todas as outras religiões, acredito eu, que é não faça mal. Claro, não faça aos claro. outros que você não queira que façam a você. Claro. E também isso se aplica aos animais. É só você se colocar na situação do outro, né, ser humano ou animal, e você terá um critério bastante convincente para poder interpretar o que o outro esteja sofrendo ou não. Certo. Irvene, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já.